Bom dia, minha gente. Terça-feira de carnaval e é claro que nós estamos aqui porque o que nós queremos é resolver as nossas travas, os nossos bloqueios e, de fato, ter resultados diferentes. Então, quem tá aqui hoje é a minoria, são as pessoas mais comprometidas, com certeza. Se tu é comprometido e tá aqui comigo hoje, o nosso assunto vai ser inteligência emocional na prática. O que é, afinal de contas, né, gente? A inteligência emocional. Muitas pessoas se enganam achando que inteligência emocional é não sentir as coisas. E não, inteligência emocional não tem nada a ver com não sentir, seja emoções ruins, seja sentimentos de desânimo, tristeza. Não é sobre o sentir. Sentir, a gente sempre vai sentir, né, gente? Somos humanos. E o problema não é o sentir. O problema é o que a gente vai fazer com o que a gente sente. Então, inteligência emocional não tem nada a ver com controlar os teus sentimentos. Até porque a gente não consegue controlar, né, gente? A gente pode sim buscar maneiras de melhorar, muitas vezes ali, os nossos sentimentos, as nossas emoções em alguns momentos, mas a gente não tem como controlar, né? Se a gente sente e ponto. Mas ter inteligência emocional é saber o que a gente vai fazer com esse sentimento. E, gente, acreditem, todos os sentimentos, inclusive alguns que não são tão bons, como a raiva, por exemplo, a gente pode sim transformar em algo bom, dependendo de como a gente vai reagir a ele. Então, o que a gente vai fazer com esse sentimento, né? Gente, tem muita mulher inteligente, capacitada, cheia aí de potencial, só que emocionalmente reativa. O que é uma mulher reativa? Mulher reativa é aquela que, sabe quando o sentimento vem, ela reage automaticamente, muito rápido, sem pensar, sem consciência. E tanto os sentimentos bons como os ruins podem ter um resultado muito errado quando a pessoa ela é muito reativa, né? Então, o que ela faz? Ela reage demais. E de forma muito rápida, geralmente, né? E quando a gente reage, só reage diante das nossas emoções, o resultado dificilmente vai ser um resultado bom. Na verdade, a gente perde um resultado que poderia ser bom. E aí, se tu quer amadurecer emocionalmente e parar de ser refém aí da tua mente, fica aqui comigo que hoje a gente vai aprender. E já escreve aqui pra mim, digita eu quero. Todas que escrevem eu quero aqui na live recebem um diagnóstico. Todas, eu não vou dizer todas, né, gente, mas eu seleciono algumas, geralmente eu tô conseguindo chamar todas, tá? Recebem de presente um diagnóstico para entender as travas que tu tem e como a gente pode resolver isso. Então, tu recebe um diagnóstico completo que eu mesma, pessoalmente, te entrego, tá? Não é um formulário que tu vai lá e preenche, não. Eu vou conversar contigo. Então, aproveita essa oportunidade que é incrível. Mas vamos lá. O que é? O que é, afinal de contas, essa tal inteligência emocional aí que eu pensei que eu sabia o que era e eu não sabia? Tu deve estar te perguntando, né? E aconteceu exatamente isso comigo. Em alguns momentos da minha vida eu pensei que eu sabia o que era inteligência emocional e achava que era algo impossível de ter. Porque o que eu pensava? Não, inteligência emocional é aquela pessoa, né, que faz tudo certinho, não tem sentimentos ruins, não pensa negativo, não explode na hora da raiva, não sente isso, não sente aquilo. Pra mim,
inteligência emocional há muitos anos atrás era isso, então eu estava totalmente errada. Só que talvez muitos de vocês também entendem que inteligência emocional é isso. Então, talvez tu também pense, como lá atrás eu pensava, que inteligência emocional é sobre não sentir as coisas. É sobre aprender a como não sentir as coisas. E não tem como a gente aprender isso, né, gente? Porque se a gente sente, a gente sente. E ponto. Inclusive, a maior parte dos nossos sentimentos vem muito de tudo que a gente já viveu, então pode ter muitas relações também ali com as travas que a gente tem, com os bloqueios que a gente tem. Mas não é sobre isso que eu vou falar aqui agora. Independente de onde vem esses sentimentos aí, ter inteligência emocional é ter a capacidade de reconhecer essa emoção que chega, entender o que ela tá sinalizando para ti e escolher a resposta que tu vai dar. Aqui que mora o segredo. Então, eu reconheço a emoção que tá chegando, eu entendo o que essa emoção aqui tá sinalizando para mim, o que ela tá querendo me dizer. E aí, eu vou escolher como responder a isso, como reagir a isso, como agir diante deste sentimento que chegou, a partir dessa emoção, né? Ao invés de reagir, como eu falei antes, automaticamente e sem pensar. Então, vou dar alguns exemplos aqui pra vocês, tá? Pensa assim, ó, emoção, ela é um sinal. Isso eu quero que tu grave. A emoção, ela é um sinal. A reação que tu vai ter diante dessa emoção, ela é uma escolha. Então, tu tem que aprender a controlar, não a emoção, mas a escolha que tu vai fazer a partir dessa emoção. Trouxe um exemplo aqui pra vocês, tá? Prático. Vamos supor que tu trabalha aí com vendas. Aí tu conversa com a cliente, né? Mostra o teu produto, fala valores e tal. E a cliente some depois dessa proposta. Ela some. Ela te deixa no vácuo, ela não te responde mais. Qual que é a emoção automática que vem? Claro que para cada pessoa vai vir uma diferente, né, gente? Aqui eu vou trazer uma específica, que é algo que eu recebo muito. No exemplo, eu trago exemplo de atendimentos, né? Coisas aqui que eu já vivi ou já vivenciei com pessoas que passam por mim, tá? Então, ó, cliente me deixou no vácuo depois da minha conversa ali, fiz a proposta, expliquei tudo pra ela, simplesmente ela não me respondeu mais. Pode ser que, nesse momento, a emoção automática que venha ali seja a rejeição. Pode ser que, diante do fato, tu, né, vou te usar como exemplo, tu vai se sentir rejeitada. Porque tu mandou toda a proposta, tu atendeu a pessoa. Bom dia, Lu. Tu enviou a proposta, tu atendeu a pessoa, tu explicou tudo, tu dedicou ali teu tempo, tua energia e simplesmente a pessoa não te respondeu mais. Automaticamente vai vir algum sentimento aí. Aqui no exemplo eu coloquei a rejeição, mas poderia ser qualquer outro. Poderia ser raiva, poderia ser tristeza, poderia ser frustração, poderia ser qualquer outra emoção aí. Ok, no exemplo aqui a gente vai usar a rejeição. Veio a rejeição. Qual é o pensamento automático que essa rejeição vai trazer? Eu não sou boa o suficiente. E aí, tu começa a acreditar nessa vozinha aí que a mente veio e tu vai ter uma reação automática, uma ação automática, que é de se retrair. Talvez tu vai pensar assim: nossa, eu vou parar por aqui, isso não é pra mim, eu não vou mais fazer essas propostas pra ninguém, não vou mais vender, não vou mais oferecer. Só que, gente, no exemplo que eu usei aqui, existe algo muito claro, tá? Venda é assim mesmo. Muitas pessoas dizem não, muitas pessoas, inclusive, nem respondem mais, e tá tudo certo. Só que no exemplo aqui, tu pegou pra ti, né?
o que a cliente fez. Então, tu não pensou assim, talvez ela não teve tempo, ou nem devia estar tão interessada assim, vou para a próxima pessoa que tenha interesse. Não, tu simplesmente chegou ali uma emoção, né? E aí sinalizou que tem algo aí para resolver. Já vamos começar aqui e aprofundar um pouco mais. E aí tu se sentiu rejeitada porque aquela pessoa não te respondeu mais. E aí no se sentir rejeitada, tu já chega a uma conclusão também totalmente errada, de que tu não é boa o suficiente. E a consequência disso, a reação automática vai ser de se retrair, querer parar de fazer, travar. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei aqui, seria uma pessoa que não tem inteligência emocional. Não é que não tem, ela não está sabendo usar a inteligência emocional que ela tem, porque todas nós temos essa capacidade. Mas nós precisamos entender e treinar, né? Tudo que a gente está aprendendo aqui, senão não resolve nada. Agora vamos pegar esse mesmo exemplo aqui e vamos entender de uma forma diferente, vamos olhar para ele de uma forma diferente. Se essa pessoa aqui do exemplo tivesse, né, inteligência emocional diante desse fato, como que ela ia reagir? Primeiro, cliente sumiu, não respondeu mais. Emoção automática, rejeição. Até aqui tudo bem, porque lembra que a emoção vai vir e tu não tem como escolher qual emoção vai vir? Veio um sentimento de rejeição. Aqui, no lugar de pensamento automático de que eu não sou boa o suficiente, a mulher que tem inteligência emocional, ela vai olhar para essa emoção que veio e vai querer entender. Peraí, a pessoa simplesmente não me respondeu mais, eu tô com esse sentimento aqui de rejeição. O que essa emoção tá querendo me sinalizar? O que essa emoção tá querendo me dizer? Essa emoção tá ativando algo aqui em mim. Que memória será que ela tá ativando? O que será que aconteceu em algum momento da minha vida? Que quando alguém não me responde, eu me sinto tão rejeitada. A ponto de, e aí tu pode até pensar, ter vontade de desistir de tudo. Mas muito consciente, né? Não, eu não vou desistir, eu vou entender o que tá acontecendo aqui. Por que eu me senti assim? E aí essa mulher, ela vai parar, ela vai pensar, ela vai respirar e ela vai buscar dentro dela essa resposta com maturidade e vai manter ali a postura dela. E vai nesse exercício aí de olhar para isso com calma, com tranquilidade, de não reagir, né, automaticamente. E ela vai se acalmar, ela vai se tranquilizar. No fazer, simplesmente fazer essa pergunta, o que essa emoção aqui tá querendo me entregar, já mostra muita maturidade. E a partir dessa pergunta, a tua mente já não vai mais te sabotar. Porque aí tu muda totalmente o foco da conversinha interna que tá aqui na mente. Porque daí no lugar de fui rejeitada, não sou boa o suficiente, vou desistir, vou parar com tudo, tu substituiu por uma pergunta que vai te trazer clareza, maturidade e entendimento a teu respeito. A partir daí, o teu resultado começa a mudar. E, gente, talvez tu não vai encontrar ali na hora essa resposta. E tudo bem. Nesse caso aqui, uma maneira muito fácil, simples e rápida, que a gente consegue olhar de forma muito profunda, é através da reprogramação mental, por exemplo. Então, usando esse exemplo aqui que eu dei, eu atendo muito isso, gente. Pessoas com travas para vender, dificuldade de vender, dificuldade de fazer mais, cobrar mais. Aqui nesse exemplo que eu dei, a pessoa vem com problema, por exemplo, de não consigo vender. E aí a gente vai investigar todo esse roteirinho aqui, né, da história que eu contei. Como que isso acontece, como ela se sente, ela vai, né, identificar que se sente rejeitada, qual é a primeira reação. Aí eu começo a pensar
que eu não sou boa o suficiente e desisto e paro. A pessoa me traz essa história. E aí juntas a gente vai fazer o quê? A gente vai entender qual é a memória que tem por trás dessa emoção. Por trás dessa história, dessa dificuldade, dessa trava, existem, né, memórias, existem registros aqui que te fazem reagir assim automaticamente. Mas uma mulher inteligente emocionalmente, não só ela faz aqui essas perguntas, né, para si mesma nesse momento, como ela também pode e deve buscar entender tudo isso de forma mais profunda. Porque em vários momentos isso vai acontecer. Aqui nessa pergunta, talvez tu não encontre resposta nenhuma. Mas só o fato de fazer essa pergunta vai fazer com que tu pare, pense e comece a agir de uma forma, então, diferente. Porque tu não vai simplesmente reagir àquela emoção de forma doida ali, né? Isso muda totalmente os teus resultados. Bom, e se tu quer aprofundar ainda mais e entender tudo o que está por trás disso, digita que eu quero. Eu sei que tem muita mulher aqui com dificuldade de vender. Digita que eu quero para me te entregar aquele diagnóstico de presente para entender essa trava e como resolver. Mas vamos seguir aqui para nós não perder a nossa linha de raciocínio. Então existe essa maneira mais profunda, né, de passar ali por uma reprogramação mental, e aí tu não vai só se perguntar e entender que tem algo ali. Tu vai entender a fundo qual é a raiz emocional que te traz essa dificuldade de vender. Então a gente vai fazer algo muito mais profundo para resolver o problema lá na raiz. Mas se não é tua escolha olhar a fundo para isso agora, vamos pro teu dia a dia aí, tá? Aconteceu isso, o que tu vai fazer? Tu vai te perguntar, independente da situação, tá, gente? Aqui eu dei um exemplo ali de venda, mas independente do que acontecer, veio o sentimento. Antes de sair reagindo, xingando todo mundo, ou sofrendo, ou desistindo das coisas, ou jogando tudo pro alto, para, respira e pensa. O que essa emoção tá querendo me dizer? E aí tu vai fazer essa pergunta, tu vai te acalmar e tu vai olhar para ela de outra forma. E aí essa maturidade, ela vai começar a te trazer muito mais clareza, muito mais tranquilidade. E tu vai conseguir reagir de uma maneira diferente diante das coisas, né? Onde que a maioria das pessoas erram? Primeiro, confunde emoção com verdade. Então, senti isso aqui, senti que fui rejeitada, entendi que não sou boa o suficiente, pego isso como se fosse verdade, simplesmente eu desisto, largo tudo de mão e penso, vender não é pra mim. Aí, esse é o primeiro erro. Segundo erro, agir num pico emocional. Então, aqui quando a gente fala em agir no pico emocional, gente, pode ser quando tu tá muito feliz, ou quando tu tá muito triste, ou quando tu tá com muito medo, ou quando tu tá com muita raiva. Todas elas, independente se a emoção que vem é boa ou ruim, vai dar ruim. É ruim, vai dar ruim. Por quê? Porque quando a gente vai agir no pico emocional, mesmo quando a emoção é boa, a gente tende a fazer escolhas precipitadas e muitas vezes se arrepender depois. Então, por exemplo, tô muito feliz, aí eu tomo uma decisão. Só que às vezes essa decisão implica várias coisas que tu vai ter que depois assumir. Então, quer ver? Sabe quando tu tá muito feliz e tu promete algo pra alguém na empolgação? E depois que a empolgação passa, tu precisa cumprir e tu pensa assim, por que eu fui prometer isso? Aonde que eu tava com a minha cabeça? Porque agora eu vou ter que dar conta aqui de entregar, porque eu prometi. E aí tu te arrepende. Porque na empolgação ali daquele momento, né, daquele pico emocional de alegria, foi muito fácil prometer. Foi muito fácil prometer. Agora, e cumprir depois, naqueles dias que não tem todo esse entusiasmo aí. Então, entendem que até quando a emoção é boa,
tomar decisões aí nesses picos emocionais, agir nesses picos emocionais é muito perigoso. Agora vamos dar um exemplo aqui nesse erro número 2 de uma emoção ruim. Vamos supor que tu tá com muita raiva. E aí no pico da raiva, o que tu vai fazer? Tu explode, tu xinga as pessoas, tu fala coisas que tu nem queria falar. E do mesmo jeito, depois que esse pico emocional passar, tu se arrepende. E aí tu pensa, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu falei isso? Por que eu agi assim? E aí tu te arrepende, de novo. Então entendem que, vamos repetir. Erro número 1, confundir emoção com verdade. Veio a emoção, tua mente ali rapidamente chega a uma conclusão, geralmente sabotadora, e tu pega isso como verdade e larga tudo de mão. Segundo erro, agir ali no pico emocional. E aí, tanto faz se for uma emoção boa ou ruim. Talvez tu tá muito triste, aí tu toma aquela decisão ali naquele momento muito triste, pode te arrepender depois também. Ou muito medo. E aí, também, tu não vai fazer algo que tu queria muito, tu desiste de algo que tu tava às vezes esperando um tempão pra fazer, porque naquele momento, naquele pico ali do medo, tu achou melhor desistir. Então, independente da emoção que vier. E, gente, tudo isso são reações... deixa eu dar... eu coloquei mais um erro aqui, o 13. Eu coloquei aqui os tópicos, porque senão você sabe, né? Eu falo aqui e já me perco, porque a nossa live não é pra ser de 2 horas. O erro número 13 é tomar a decisão em estado alterado, que é mais ou menos ali parecido com o exemplo que eu dei do pico emocional, né? Então, tomar uma decisão sem pensar. Então, tô com muita raiva. Exemplo, tô com muita raiva. E aí, eu decido, sei lá, me separar. Só que depois que acalma, esfria, que as duas partes conseguem conversar, tu entende que não era pra tanto, que não precisava ter sido assim. Só que foi ali num estado, né, alterado, que tu tava em um pico emocional também, que tu tomou aquela decisão. Entre muitas outras, né, gente, às vezes alguém, sei lá, te promete alguma coisa e ali, e ao invés de tu falar pra pessoa, não, eu vou pensar aqui, vou analisar, tu vai lá e já responde que sim, ou que não, né? E aí, também, tu tomou uma decisão ali em um momento que tu tava ali com o teu estado alterado, então não tava normal. Ou tu tava muito empolgada, ou muito feliz, ou muito triste, ou com muito medo. E aí vai também prejudicar aí na tua decisão. E, gente, tudo isso, né? Todas as etapas aqui que eu expliquei é a tua mente comandando tudo, né? Então, ou seja, tu tem que entender assim, tu sente as coisas de uma maneira muito forte por algum motivo, né? Por alguma memória que tu tem, por algum registro, por aquela... Lembram, né? A nossa mente, ela sempre vai fazer uma primeira consulta ali, a mais rápida que tiver, pra tomar uma decisão. No momento que tu tá nesse sentimento aí, que veio, né, diante de um fato, tu vai sentir isso muito forte. E quando tu tá sentindo isso muito forte, naquele momento ali, né, que tu confunde a emoção com verdade, que tu tem aquele pico emocional e age no impulso, ou que tu toma uma decisão ali nesse momento que esse teu estado está alterado, o que acontece? Esse sentimento, ele vem muito forte. E nesse momento que esse sentimento, seja qual ele for, vem muito forte, tu pensa pouco. Por que tu pensa pouco? Porque não é a tua parte consciente que vai agir, reagir ou decidir nada. É a parte inconsciente. E a parte inconsciente, ela não vai pensar, ela vai agir rápido com a primeira informação que vier. Qual é a primeira informação que veio ali no exemplo que eu dei? Fui rejeitada, não sou boa o suficiente. Isso é o teu inconsciente decidindo por ti. Agora, quando tu para,
analisa, olha para esse sentimento, entende de onde ele tá vindo. É a tua parte consciente escolhendo. E aí no primeiro momento, se tu sente muito forte, tu pensa pouco, tu age por impulso. Essa impulsividade aí é o que te atrapalha. E agir no impulso não é inteligência emocional. Então aqui a gente já começa a entender na prática o que é de verdade inteligência emocional. Uma mulher emocionalmente inteligente, ela não reage. Ela para, ela pensa e ela escolhe o que ela vai fazer diante daquela emoção que veio. Ela responde ao que aconteceu ali de forma consciente. E, gente, é sempre que a gente vai conseguir controlar isso? Lógico que não. Tem momentos que por mais que tu queira, tu não consegue. Mas eu trago essa consciência aqui para vocês hoje, para vocês começarem a se analisar, inclusive, em quais momentos que isso é mais difícil para ti. Tu percebe que esses teus impulsos, essas tuas reações muito impulsivas, que depois tu te arrepende, acontecem em que momentos? Em quais áreas da tua vida aí tu tá reagindo dessa forma impulsiva? É na tua parte financeira? Sabe quando tu compra por impulso e depois tu te arrepende e pensa assim, eu nem precisava disso? Ou na tua parte profissional, na tua parte de relacionamentos, na tua saúde? Sabe quando tu come aquela coisa que tu sabe que tu não deveria comer e no impulso tu comeu e depois tu te arrepende? Então, gente, inteligência emocional, ela vai ou te ajudar ou te atrapalhar em todas as áreas da tua vida. Então eu poderia dar 1000 exemplos aqui para vocês, mas eu quero pegar aqui os principais e eu quero que tu hoje, a partir de hoje, comece a olhar aí para tua vida e entender em que momentos tu tá reagindo de forma mais impulsiva. Olha aí para tua vida e analisa. Lista, talvez é em todas, talvez é em várias. Geralmente quando a gente tem muitos bloqueios emocionais, quando a gente tem bloqueios muito profundos, a gente está reagindo dessa forma em todas as áreas, ou em muitas pelo menos. Então, coloca aí no papel e pensa assim, tu pode até listar todas as áreas da tua vida e tu fazer aí um tipo de um diagnóstico também. E tu vai analisar, bom, na minha vida financeira, em que momento eu reajo aí nesse impulso e eu não estou tendo inteligência emocional? Eu tô gastando demais. Aí tu vai encontrando qual é o teu problema e como tu te comporta. Eu vejo uma blusa que eu gostei, vou lá e compro. Depois percebo que nem precisava ter comprado, ou que eu nem gostei tanto assim, foi no impulso. Eu quero emagrecer e não consigo, e tô comendo compulsivamente. O que acontece nesse momento aí que tu come compulsivamente? Qual é a emoção que vem e tu tá te recompensando aí com a comida? E vamos ver no relacionamento. Que momentos, o que acontece? Que tu sente que tu te altera, que tu perde o controle, que tu xinga, que tu briga, que tu fala coisas que tu te arrepende depois. Em que momentos tu não tá conseguindo ter esse controle? E como eu falei pra vocês, pode ser que seja em muitos momentos, em várias áreas da tua vida. E aí é claro, né, gente? Vai conseguir sozinha mudar totalmente. Nossa, a partir dessa live me tornei uma mulher totalmente inteligente emocionalmente? Não, né, gente? Por quê? Aqui eu tô abrindo os caminhos para vocês entenderem e saberem bem profundamente como é que tu funciona. E tu vai sim conseguir mudar e melhorar muita coisa a partir do que tu tá aprendendo aqui, se tu aplicar na tua vida. Só que existe algo muito importante que eu sempre explico aqui pra vocês e que vocês precisam entender. Tudo que tu aprende fica na tua parte consciente. Então, tudo que eu falei aqui na live hoje pra vocês
já está aí na tua parte consciente. Então, tu entendeu, tu consegue decidir, nossa, a partir de hoje eu quero me tornar uma mulher inteligente emocionalmente. Eu vou fazer exatamente isso aí que a Letícia falou. Vou fazer os exercícios, vou parar, vou pensar, respirar, analisar, ok? Essa é a tua parte consciente, decidida que a partir de hoje tu será uma mulher inteligente emocionalmente. Porém, existe o nosso lado inconsciente que comanda os nossos comportamentos e as nossas reações de forma automática. Aqui acontece o seguinte: nossa parte consciente é 5%, a nossa parte inconsciente é 95%. Existe uma briga entre a parte consciente e inconsciente, e nessa briga a inconsciente sempre vai ganhar. A inconsciente é aquela que faz tu ter essas reações impulsivas automaticamente, pega a primeira informação que vier e tu reage. Isso é de forma totalmente desastrosa, né? E tu não tá sendo inteligente emocionalmente. Mas existe uma maneira de tu controlar isso. A primeira, tu se esforçar para aplicar tudo que eu ensinei aqui, e em alguns momentos conseguir, na maioria não conseguir, ou até conseguir por um tempo e depois não conseguir mais, porque tu tá ali lutando, né, com a parte consciente contra o inconsciente. Mas existe a possibilidade de tu olhar profundamente para isso e resolver a parte inconsciente. Aí sim, a partir desse momento, tu vai estar ali 100% inteligente emocionalmente, porque tu vai conseguir controlar. Por quê? Porque a parte inconsciente que trazia aquelas informações erradas ao teu respeito diante daquela emoção, não vai mais estar ali, porque tu reprogramou a tua mente, tu acertou ali as informações, atualizou as informações para o presente. Não existem mais aqueles sabotadores que estavam ali falando um monte de coisinhas que eram mentira para ti. E tanto a tua parte consciente agora como a tua parte inconsciente, elas estão alinhadas. E aí, a partir daí, tu consegue te tornar de verdade uma mulher inteligente emocionalmente. Tu passa a ter controle, tu passa a conseguir escolher as tuas ações diante das emoções que vêm. E até de forma muito automática, virão reações boas, reações assertivas, reações de deixa eu pensar, deixa eu analisar isso aqui, deixa eu olhar para isso, deixa eu entender. E lembra, aí vem o ponto que eu falei lá no início, lembra que inteligência emocional não é não sentir mais? Então aqueles sentimentos eles vão vir, mas tu vai conseguir dominar a situação. Tu vai conseguir parar, respirar, entender, olhar pra ele, pensar, da onde que esse sentimento tá vindo? Por que que eu reagi assim? Por que que eu pensei assim? E aí tu vai conseguir ter esse controle, essa inteligência emocional. E o resultado, né, gente? O melhor de todos. Então, aqui, a partir daqui, o que que tu entende? Que a inteligência emocional, ela tá totalmente conectada com os teus resultados hoje. Independente da área que for. Se tu quer emagrecer, se tu quer ganhar mais dinheiro, se tu quer crescer profissionalmente, se tu quer melhorar o teu relacionamento, não importa, né? Aqui, a gente começa a avaliar, então, ó. A mulher que começa muito empolgada a tudo e desiste, abandona. A mulher que se compara demais e paralisa diante dessa comparação. A mulher que se frustra com alguma coisa que aconteceu e desiste. A mulher que se sente muito insegura e se esconde, não quer se expor, não quer aparecer. Todos esses quadros aqui não significa que ela é incapaz, não é falta de incapacidade, mas está faltando essa regulação emocional aí, essa inteligência emocional, esse controle emocional. Controle, né, das ações diante das emoções que chegam. E, gente, o resultado que tu busca, ele exige inteligência emocional.
uma estabilidade emocional, né? Porque essa estabilidade, essas explosões, esses momentos aí de pico que tu simplesmente mete os pés pelas mãos, né, como a gente diz, não vai te levar a ter os resultados que tu busca, não tem como. Tu não vai conseguir. Não consegue de maneira nenhuma. E aí, aqui vem aquilo que eu sempre falo pra vocês. E é por isso que esforço não resolve. Porque talvez tu te esforce muito pra fazer alguma coisa. E aí, no início, tu até consegue. Por um tempo tu consegue. Só que daqui a pouco, tu não consegue mais e tu não vai sustentar isso por muito tempo. Então, não tem como. Não tem como tu ter os resultados que tu quer. Independente do que seja. Independente da área que for. Independente do que tu busca. Pode ser algo muito simples, como pode ser algo muito grandioso. Então, tu não vai conseguir, né? E na prática, gente, o que tu vai fazer então a partir de hoje, tá? Primeiro, tu vai identificar aí o padrão, né? Anota aí. Anota isso. Anota como um exercício. A primeira coisa que tu vai fazer a partir de hoje é identificar o padrão. Que padrão? Em que momentos tu sente que tu não está tendo esse controle? A partir daí, a melhor alternativa seria tu encontrar a raiz disso. E aí, é claro que tu não vai conseguir fazer isso sozinha. Aí tu pode me procurar, tu pode digitar que eu quero, e aí juntas a gente vai encontrar a raiz emocional que está causando isso. A partir daí a gente vai passar pelo processo de reprogramação mental e treinar essa nova resposta que virá. E vai ser muito mais leve do que tu imagina. Por quê? Porque lembra que tem 5% aí querendo resolver as coisas, querendo fazer diferente, querendo aplicar essa inteligência emocional aí na prática. Só que vai ter 95% ali batendo contra, brigando com esses 5% e tu não vai conseguir. E aí, como eu sempre digo, como 2 mais 2 são 4, isso é ciência. Então não adianta tu se esforçar, não adianta tu querer ir na força e tentar sozinha, porque dificilmente tu vai conseguir. Fazer tudo o que eu te ensinei aqui vai te ajudar? É claro que vai te ajudar e muito. E tu vai ter resultado com isso? Vai, 5% de resultado. Só que tu quer ter 100% de resultado. E para ter 100% de resultado, tu precisa olhar para a raiz do problema. E pra gente olhar juntas para a raiz do problema e tu ganhar o diagnóstico de presente. Mulher, tu tem noção que se tu não digitou eu quero aqui, ou se tu tá assistindo a live gravada, tu não colocou aqui embaixo nos comentários eu quero, tu tá perdendo a maior oportunidade da tua vida de descobrir o porquê que tu trava nesses pontos aí que tu trava, por que tu não tem os resultados que tu busca e entender como resolver isso. Aí é contigo, eu jogo a bola e aí tu pega se tu quiser. Mas, gente, de fato, enquanto a gente não resolver isso, os resultados não mudam. Não adianta, na força a gente não consegue. E tem muita mulher, né, que pensa que o que ela precisa para resolver aquele grande problema dela é ter mais disciplina. Ou que ela precisa de, sei lá, se esforçar mais. Talvez ela pense que, nossa, tem que fazer mais. E não é nada disso. Tu precisa de maturidade emocional. Tu precisa olhar para a raiz que está causando esse problema. Focar na solução da raiz do problema. Porque enquanto tu fica ali só olhando pro problema, nada vai mudar. Não tem como mudar. Ó, deixa eu ver aqui no Facebook. Ah, aqui a Aida tá falando, ó. Eu quero, faz muito sentido. Ai, que bom, Aida, que bom. Eu não consigo acompanhar muito aqui no Face. Então, quem tem o hábito de assistir no Face, pode acompanhar no Instagram, que no Instagram eu consigo acompanhar melhor, porque eu não consigo acompanhar nos dois. Em alguns momentos eu consigo ver aqui,
No Instagram, a qualidade é melhor. Geralmente a qualidade do som também é melhor. Hoje eu acabei não colocando o microfone porque eu esqueci de carregar. Mas a qualidade geralmente do som, da imagem, da conexão é melhor. E também a gente consegue fazer mais coisas juntas aqui. Mas tá perfeito, Aida. Que bom. E que bom que a Aida tá aqui acompanhando, ajudou. Ai, coisa boa. É isso aí, gente. Só que, como eu falei pra vocês, só olhar pro problema não resolve. A gente precisa sim olhar pro problema, mas olhar pro problema para resolvê-lo. Então a gente olha pro problema, entende o que está acontecendo ali e vai descobrir da onde que esse problema veio. Aonde que tudo começou, qual é a raiz emocional deste problema. Aí a partir desse momento, a gente vai entender e mudar totalmente ali os seus resultados a partir do teu comportamento, que também vai mudar. Porque tu para de ser uma mulher reativa e passa a ser uma mulher que resolve, que olha, que entende, que presta atenção nas coisas que estão acontecendo, que decide, que responde com escolha ao que está acontecendo. Inteligência emocional, gente, não é fraqueza. Tem gente que pensa, se eu olhar para isso, se eu focar nisso, eu vou ser fraca. Nada de ser fraca. Olhar para as tuas emoções e entender as tuas emoções é o ato mais corajoso que eu conheço. Então não tem nada de fraqueza aqui. Independente das emoções aí que estão te incomodando, independente aí das emoções que estão te impedindo de ter resultado, olhar para isso é sinal de coragem. É sinal de que tu é uma mulher muito forte, muito corajosa. Então te dê de presente esse momento. Digita aqui eu quero, recebe o teu diagnóstico, aí depois do diagnóstico tu vai decidir se tu continua comigo e quer a minha ajuda para olhar profundamente para isso, ou tu pega todos os direcionamentos que eu vou te dar e vai buscar resolver sozinha, né? Tem essa opção também. Vai demorar mais? Vai. Mas aí é tua escolha. O tempo de resolver é contigo. Eu entendo que a gente não tem mais tempo a perder, que a gente precisa olhar para o que a gente quer resolver e a partir daí a gente tomar, né, as nossas ações e fazer isso. Porque, gente, talvez quanto tempo tu já perdeu com esse problema? Quanto tempo já passou? E não vai se resolver sozinho. Então, ou tu resolve isso, ou tu vai continuar tendo os mesmos resultados que tu teve até hoje. Então, para ter resultados diferentes, a gente precisa olhar para o lugar que está te impedindo de ter os resultados que tu quer. Encontrar e resolver a raiz do problema, porque só encontrar também não resolve, né? A gente precisa encontrar, resolver para seguir em frente e mudar totalmente aí os resultados que a gente busca. Certo, minhas lindas? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Amanhã a gente tá aqui de novo, né? Coisa boa aqui, ó. Aqui é feriado, mas pra mim não tem feriado não, porque a nossa mente, ela não descansa. E a mulherada aqui, ó, comprometida aqui comigo. Fico muito feliz. São essas mulheres que estão aqui comprometidas que vão mudar os seus resultados. A partir de tudo que a gente conversou aqui hoje, se tu entendeu e se tu aplicar o que tu entendeu aqui na live, e principalmente se tu der o teu próximo passo, porque o primeiro passo tu já deu, que é estar aqui, é absorver esse conteúdo, é começar a praticar aí na tua vida. O próximo passo é digitar eu quero aqui na live pra gente juntas entender qual é a tua trava e como a gente vai resolver. Aí os próximos passos, aí é depois. A gente sempre tem que olhar pro próximo degrau. O primeiro, tu já pisou, tá aqui na live comigo. O próximo, digita eu quero aqui na live ao vivo, nos comentários depois da live que vai ficar salva. Ó, aqui em Portugal também é feriado. É isso aí, ó. Pessoal comprometido comigo aqui no feriado. Muito bom, Aida. E aí são 3 horas de diferença, né? Então aqui vai ser 11 horas agora. Aí em Portugal deve ser quase 2, né? Isso aí. Coisa boa.
E, gente, próximo, a gente sempre tem que olhar aqui, ó, pro próximo degrau, tá? Talvez até hoje tu nem tava pisando na escada ainda. Tu veio pra live, tu pegou todo esse conhecimento aqui, tu já tá no primeiro degrau. Próximo degrau, digitar que eu quero pra gente juntas fazer o teu diagnóstico. A partir daí, tu vai entender qual que é o próximo degrau e aí tu vai escolher subir ou não. Só que já fica muito feliz e comemora porque tu já deu o teu primeiro passo, que é o mais importante. Gente, quando a gente tá travada, a gente tá no lugar de paralisia, a gente faz e não sai do lugar, não tem resultado. E tu dá o primeiro passo, tu te movimenta, o caminho começa a aparecer. Então fica muito feliz de estar aqui, né, absorvendo esse conteúdo, porque tu já deu o primeiro passo. Então tu já saiu ali da inércia, né? Tu já saiu da paralisia e tu tá caminhando para resolver. E fico muito feliz de estar aqui contigo nesse momento e a gente conseguir olhar para isso juntos. E eu puder participar, porque, gente, só quem já esteve nesse lugar, como eu lá atrás já estive, consegue entender como é ruim, como isso cansa, como isso faz a gente se sentir frustrada, culpada, né? Por vários motivos, em vários momentos. E não é justo com a gente, né? A gente merece muito mais. A gente merece coisas muito melhores e a gente merece sim ter os resultados que a gente busca. Certo, minha gente? Um beijo no coração de vocês, então fiquem com Deus. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. Às 10 horas eu espero vocês.